Bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Abba Pai, o nosso Deus Criador, o amado Espírito Santo, né, que está conosco o tempo todo, nos auxiliando, nos ajudando, nos agraciando, dando-nos graça, sabedoria, para nós entendermos a palavra de Deus, para nós cumprirmos com o nosso chamado e para que nós possamos em tudo agradar ao nosso Deus, né? Eu quero hoje compartilhar com vocês do Salmo número 4, amém? É uma oração de Davi, né? Ele faz uma oração buscando a Deus, né? Nesse salmo aqui, nós vamos ver Davi pedindo a Deus que o justifique diante dos seus acusadores, né? E nós vamos ver durante os versículos aqui desse salmo, que é tão curtinho, irmão. Sabe quantos versículos tem? 8 versículos. E ele, aqui, quando ele faz essa oração suplicando a Deus que o justifique diante dos seus acusadores, a palavra de Deus diz que ele encontra descanso em saber que Deus o manterá a salvo. Isso também pode acontecer com você e comigo, desde que nós invoquemos o nome do Senhor Jesus, confiamos nele, cremos na sua palavra, assim como Davi declarou aqui. Eu quero ler o versículo 1, irmãos, que ele fala assim, olha, responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Olha só, Davi clama a Deus por um alívio durante o seu momento de angústia. Amados, quantos de nós não já vivemos e vivenciamos e ainda podemos viver situações que possam nos deixar angustiados no nosso dia a dia, né? E Davi expõe diante de Deus, né? Essa vergonha. Os inimigos de Davi tentaram de todas as formas, e Davi declara que os meus inimigos tentam arruinar a minha reputação com acusações infundadas, mentirosas. E ele fala no verso 2 assim, olha, até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão armando ilusões, buscando mentiras, né, contra ele? Ele diz aqui no verso 2. Mas olha o que ele fala, amados, no versículo 3. Ele fala que Deus, o Senhor, separa para si os piedosos. Então, no verso 3, ele fala assim, saibam, uma expressão de Davi, uma oração com fé, com convicção de quem é o Deus que ele servia, de quem é o nosso Deus a qual nós servimos, irmãos. Ele diz assim, saibam que o Senhor escolheu o piedoso para si. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Irmãos, isso é uma fé, uma confiança em Deus. Davi podia estar sendo perseguido. Pessoas estavam caluniando, mentindo a seu respeito, falando coisas, né, infundadas a seu respeito, mas ele tinha tanta fé, tanta confiança em Deus, que ele declara aqui, saibam que o Senhor escolheu os piedosos. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Então agradeça a Deus. Diga obrigada, Senhor, por me ouvir, por me dar atenção quando eu clamo, quando eu chamo por ti. É o que Davi está falando aqui. E Davi, ele conclama, irmãos, ele chama a atenção do povo a consultar os seus corações em silêncio e confiar no Senhor. É isso que Davi fala aqui. Ele fala assim, né, no verso 4, ele diz, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. No verso 5 ele diz, ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Ele conclama ao povo para que confie em Deus, que eles consultem os seus corações.
em silêncio e confiem no Senhor. Sabendo, amados, ele fala isso no verso 4, 7 e 8, ele diz assim: sabendo que Deus o manterá seguro, Davi pôde dormir em paz. Assim tem que acontecer conosco, amados. Devemos colocar diante de Deus tudo aquilo que estamos vivenciando, né? E encher o nosso coração de alegria, sabe? Ele diz no verso 7 aqui, irmãos, assim, olha, enchestes o meu coração de alegria. Alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Ele disse aqui para nós que a alegria dele era muito maior do que aqueles que eram possuidores de riquezas, né, de farturas, de trigo, de vinho. E ele diz assim, olha, no verso 8, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amados, olha a confiança e a fé de Davi, sendo perseguido por seus acusadores. Ele declara esta palavra, assim você e eu também, independente do que esteja nos deixando abatidos, desencorajados, o Senhor, através desse salmo aqui, nos encoraja, através de toda a sua palavra, a nós nos levantarmos em oração, olharmos para o alto, da onde vem o nosso socorro. Nós temos muitos exemplos aqui. Davi, nesse salmo, nos dá esse exemplo de nós nos enchermos o nosso coração de fé, de alegria, de confiança, de que Deus é o nosso socorro bem presente no dia da nossa angústia. Ele é o socorro bem presente. E aqui quero deixar para você uma promessa gloriosa de Deus diante de todas essas afirmações que Davi faz no Salmo número 4. Muito curtinho, 8 versículos, leia-o, medite em cada versículo, tome posse dessa palavra e faça da palavra de Deus a sua oração. Olha, amados, em Isaías, para finalizar, capítulo 49, no verso 15 e 16, guarde esta promessa. Ele fala assim para nós: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo. Eu não me esquecerei de vocês. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros, que quer dizer a nossa vida, a nossa alma, nosso viver diário, sabe? Estão sempre diante de mim. A sua vida é minha vida. Estão sempre diante de Deus. Amados, você e eu temos um lugar privilegiado. Ele gravou você e a mim nas palmas das suas mãos. E ele diz aqui no verso 16, isso para mim e para você, e que as nossas vidas estão sempre diante dele. Então, descanse em Deus, confie em Deus e faça da palavra de Deus a sua oração. Não esqueça de agradecê-lo, de dizer a ele assim: Senhor, muito obrigada por eu saber que o Senhor me ouve, que o Senhor dá toda a atenção para mim quando eu clamo ao Senhor. Em nome de Jesus, amém, meus queridos? Que essa seja uma palavra para você meditar hoje, em nome de Jesus. Salmo número 4. Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.